Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band. Todo sábado pela manhã tem Band Entrevista. Aqueles que fazem a diferença no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, passam aqui pelo nosso Band Entrevista. Te convidando a nos acompanhar também na internet, lá no Band RS no YouTube. Você tem a playlist com todos aqueles que já participaram aqui do Band Entrevista. E também, lá no Band RS, você encontra as playlists e os ao vivos da Rádio Bandeirantes FM 94,9, onde você me encontra no Manhã Bandeirantes, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, ao lado da Regina Lima, e também das 8 às 9 da noite, com o nosso 60 Minutos. O nosso programa começando, destacando para você também que, além do YouTube, você tem o Instagram, @Grupo Band RS, e ali também você tem todas as informações, não só da rádio, mas também do Grupo Bandeirantes de forma geral. E também você me segue por lá, se você tiver interesse, no @Fabiano Brasil Oficial. Meu convidado de hoje, meu amigo Marcelo Soletti, ex-diretor da IPTC, ex-diretor do Detran aqui do Rio Grande do Sul e agora CEO da Associação Nacional dos Detrans. Uma honra para nós gaúchos, inclusive, de que tenhamos um representante tão importante, numa entidade tão importante para o trânsito de todo o nosso país. Soletti, em meu lugar, muito obrigado pela presença, bem-vindo, parabéns, uma honra conversar com um amigo aqui no nosso Band Entrevista. Obrigado, Fabiano, obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer conversar contigo, participar de entrevista. Já conversamos várias vezes, sei que tu é um jornalista interessado nesse tipo de assunto, ele impacta muito a nossa sociedade, é um prazer estar aqui falando contigo. Realmente foi um convite que eu recebi, é a primeira vez que a Associação Nacional dos Detrans tem o cargo de CEO, então é uma novidade também para a entidade e é um prazer, então, como gaúcho, estar lá representando o nosso estado e poder ajudar numa pauta tão importante que é a questão do trânsito no Brasil. Né? É verdade, e estamos no sábado, dia 21, início, para alguns feriadão, para outros não, do Natal, que é de terça para quarta, né? Então, é um momento muito importante para o trânsito, onde infelizmente a gente sempre tem recordes de acidentes e mortes. A gente vai bater na madeira aqui, né? Que não tenhamos, mas a gente sabe que infelizmente é um período onde as coisas acabam saindo do controle e muitos acidentes acontecem nas estradas de todo o Brasil. E tudo começa por uma consciência, questão de educação. Isso é nacional, isso é geral, não é algo só no Rio Grande do Sul, Soletti? É verdade. Esse feriado, então, feriadão prolongado aí do Natal, depois do Ano Novo e geralmente o Carnaval são os mais preocupantes do período, né? Em caso de rodovias, né? Não é um problema, não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil inteiro, um problema na questão das estradas e é um problema comportamental. Então, assim, esse período agora de Natal, onde as pessoas acabam deslocando para verem as suas famílias, no Ano Novo a gente já vê um deslocamento mais para litoral, né? Mas esse período as pessoas vão para suas famílias, vão para o interior do estado, fazem todo o deslocamento para ser um momento de confraternização, né? Acaba tendo esse número muito grande de acidentes. Isso é no Brasil inteiro. Os órgãos de trânsito todos se mobilizam, órgãos federais, estaduais, os próprios municípios, né? Para tentar fazer essa conscientização, mas ao final, infelizmente, a gente ainda tem números que são bastante impactantes, né? Ao final desses feriadões, né? Agora é interessante, eu estava pensando aqui quando o Soletti falava, você começa, né, como dirigente na IPTC, numa esfera municipal, faz um belo trabalho, vai para a esfera estadual com o Detran RS e faz um bom trabalho, agora a ponto de ser o CEO, o primeiro CEO da Associação Nacional dos Detrans. Como é que você vê esse crescimento do teu trabalho e que tipo de amadurecimento que você acabou trazendo com essas experiências, né, de algo mais local, depois algo regional e agora de uma forma em todo o nosso território? Sabe que eu comecei na IPTC em 2005, né? Então passei no concurso lá em 2005. Depois acabei indo para a direção da IPTC, me tornei diretor de operações primeiro, depois passei a ser presidente da IPTC, dali fui ao Detran. Durante todo esse período eu sempre fui bastante participativo, né? Fui vice-presidente da Frente Nacional de Secretários enquanto estava na IPTC, fui vice-presidente da região sul da Associação Nacional dos Detrans e sempre gostei dessa pauta. Então, muitas pessoas que trabalham nessa área gostam, é um assunto que impacta a vida das pessoas. Às vezes, a hora que ela sai de casa, até o momento que tu retorna, tu te envolve lá com o aplicativo, com o táxi, com a bicicleta, com a própria calçada, um ônibus, teu carro. E essa questão da acidentalidade impacta milhares de famílias o tempo inteiro.
Porque a gente fala ali que uma vida não é só a vida, né? A vida dos seus parentes, dos seus colegas de trabalho, de uma família. Tem um reflexo que é muito maior do que um número ou que apenas uma vida. É muito grande o que representa cada pessoa, cada vida que se perde num acidente. Eu sempre gostei e aí faz poucos dias, aí, 60 dias mais ou menos, o pessoal me convidou, né? O presidente Givaldo Vieira, que é presidente do Detran do Espírito Santo, e ele me convidou para esse desafio e eu disse, vamos lá então. Então, ano que vem, 2025, né, vai fazer 20 anos que eu passei lá, que eu assumi no concurso da EPTC, e em 2025 a gente tem um grande desafio. Então, assim, a gente estou assumindo o cargo de CEO da ND como um executivo para a gente melhorar a relação com a Câmara dos Deputados, com o Senado, tem uma atuação forte na área parlamentar, porque ali é onde ocorrem as principais mudanças, né, que é a mudança da lei, né. Nós criamos ali a ND Academy, então a ND, a Associação Nacional dos Detrans, vai capacitar agentes, vai qualificar os profissionais da área do trânsito, vão investir muito em educação. Então nós criamos a partir de fevereiro, então já lançamos agora no evento em Salvador, mas a partir de fevereiro começar com cursos, qualificação na área de trânsito, então a educação como um foco também, a questão da modernização, então a gente está indo uma missão à Estônia, Finlândia, Suécia, para buscar os melhores exemplos de Detrans digitais, então de atendimento ao cidadão, aquela desburocratização que a gente sabe ainda que é um problema. O Detran ele nasce da questão cartorária, né, do registro do veículo, do registro da CNH, e ele passa por um universo de serviços. E a ideia é cada vez mais modernizar. Aqui no Detran do Rio Grande do Sul a gente conseguiu aplicar algumas, mas a ideia é modernizar de forma uniforme, né? A gente poder atender todos os Detrans com o melhor impacto possível. Então, em cima disso, da assessoria parlamentar, de uma assessoria de comunicação eficiente, da educação eficiente, de uma relação institucional, hoje o mundo do veículo, das empresas e do que a gente se envolve é muito grande. A ideia é que a gente possa ter uma gestão em 2025 diferenciada, com bastante novidade, e a partir desse trabalho, então, como executivo na Associação Nacional dos Detrans. Que legal. Marcelo Soletti, CEO da Associação Nacional dos Detrans, gaúcho, primeiro CEO da história da associação. Agora, Soletti, em relação aos acidentes, a imprudência com certeza sempre está ligada a um acidente. Alguma coisa foi feita que não deveria ter sido feita para que o acidente aconteça. Mas está ligado à questão do álcool, do celular? Onde é que estão os principais problemas e onde vocês focam justamente em trazer esse contexto de educação desde as primeiras idades para que a pessoa cresça já com essa consciência do que pode e do que não pode? Porque vale lembrar, e até a gente falou sobre isso na rádio, no nosso Manhã Bandeirantes, de que até pouco tempo nós não tínhamos aquela situação tem que colocar o cinto de segurança. As pessoas andavam de qualquer jeito no carro. Agora, a primeira coisa, a pessoa senta, coloca o cinto de segurança. Quem senta atrás também tem o hábito de colocar o cinto, coisa que não existia, devido a um trabalho de educação que foi feito. E, é claro, também a questão da punição, a multa. Mas quais são exatamente as principais imprudências hoje no trânsito que acarretam em altos números de acidentes e, consequentemente, mortes? Bom, essa é uma pauta muito importante, né? Porque o acidente é a questão do comportamento, né? A gente fala ali que o acidente é uma infração que deu errado. Deu errado porque ele perdeu a atenção falando no celular, porque excedeu a velocidade, porque estava alcoolizado, porque ultrapassou num local proibido. Então, assim, infrações que mais impactam, que têm maior gravidade, é o álcool e a velocidade. Essa mistura é sempre muito perigosa. Nas estradas, a ultrapassagem em local proibido, na cidade, o sinal vermelho, e agora, em qualquer lugar, o celular. Então, o celular é um vilão aí na nossa sociedade, no trânsito, é um dos principais fatores ali de desatenção, é dirigir e teclar, ainda é muito comum, e a gente precisa trabalhar o comportamento. A gente dá um exemplo ali, quando tu vai numa cidade onde é tudo organizado, onde as pessoas respeitam uma faixa de segurança, as pessoas param e fazem e exercem aquele comportamento de educação, de cuidado. Então, assim, a pessoa se coloca naquele lugar. Se tu vai num lugar onde é tudo bagunçado, onde ninguém respeita nada, ninguém respeita as regras, a gente acaba indo para uma situação onde vai ter acidente, vai ter uma infração. Então, assim, aí começa. Educação é importante, fiscalização,
porque tudo isso aí vai impactar no comportamento. Então, se souber que tu tá... o exemplo é o redutor de velocidade. Quando tu sabe que tem um equipamento ali, o nosso famoso pardal, tu já reduz a velocidade. Se tu sabe que tu está sendo controlado, tu acaba cumprindo a regra. Se tu sabe que tem uma câmera, se tu sabe que ali tem um controlador, se tu sabe que o pessoal está com radar nas estradas, ali o pessoal verifica que tem, o pessoal respeita. Então, a fiscalização é extremamente importante, mas a gente aposta muito na educação. Então, o foco é sempre começar pela educação, mas tu tem que ter uma lei rígida, uma fiscalização que acompanhe isso, e uma pena, né? Infelizmente, termina com a pior parte, que é a pessoa responder pelo que fez, né? A gente já vê nos últimos anos a mudança, até a prisão muitas vezes, a restrição da liberdade em razão de acidentes que eram coisas que a gente não via há muito tempo, né? Que se demorou, mesmo o código vindo há mais de 20 anos, ainda a gente não tinha essas decisões e que elas estão sendo tomadas e as pessoas estão realmente pagando por infrações ou por homicídios, né? Que a gente vê hoje no trânsito brasileiro, né? Agora é impressionante como alguns pardais, eles são colocados em pontos estratégicos, e evidentemente pontos onde há um número alto de acidentes, de ocorrências, e depois de algum tempo a EPTC ou o Detran retira para colocar em outro lugar, porque aquele ponto já cumpriu o papel dele. Por exemplo, nós temos aqui na Avenida Silva Só ali, nós tínhamos um pardal ali que ficou anos ali. Depois de anos que ele também saiu, as pessoas reduzem sempre ali, porque a cabeça da gente criou a ideia que ali tem um pardal. Existe muito isso também, que é uma questão, na verdade, de educação e cultura. Exatamente. É bem isso mesmo, já tem bastante tempo. Ele saiu dali, se não me engano, entre 2017 e 2018. Imagina. Então, assim, já vão estar quase... E as pessoas seguem reduzindo ali. 7, 8 anos atrás. E as pessoas continuam reduzindo. Falando porque... de Porto Alegre, gente, perdão. Só para contextualizar. Porto Alegre é uma situação, esse é um bom exemplo. E é um exemplo do que aquele equipamento ele fez a função dele. Então ele fez a função de redutor, ele já saiu dali, aquele equipamento pode ter sido realocado para um outro ponto, e a ideia é fazer com que as pessoas passando ali pela necessidade, ele tem uma travessia de pedestres ali, mesmo tendo uma faixa de segurança mais para trás, as pessoas acabam atravessando fora. Então havia aquela necessidade, hoje ele saiu e se for olhar os números hoje, os números reduziram drasticamente e eventualmente deve dar um acidente ou outro, mas ele cumpriu a função dele. Então a gente precisa dos equipamentos, a gente precisa da tecnologia, a tecnologia dos controladores cada vez estão melhores, hoje tu consegue pela imagem, hoje tem equipamentos, câmeras que tu consegue ver, selecionar quem está falando no celular, se a pessoa está sem cinto, então por imagem. Então é a tecnologia a favor do trânsito. Inclusive, uma das ações que a gente está fazendo lá na Associação Nacional é, em abril desse ano, lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é a referência internacional de desenvolvimento, de laboratório de tecnologia, nós vamos fazer um grande encontro para ver, ouvir, discutir sobre tecnologia na área da mobilidade, não só em relação a acidente, mas qualquer tipo de serviço, de situação onde a tecnologia pode ser uma aliada, né, da segurança, do atendimento, da redução da burocracia, então de um Estado menos burocrático e muito mais atencioso e que entrega mesmo para o cidadão, né, em termos de serviço. Nós estamos melhorando na questão de consciência de trânsito nos últimos anos, estáveis ou piorando, Solete? Não, tá melhorando. O que a gente via antigamente, hoje já não ocorre com tanta frequência. Tu deu exemplo agora na nossa conversa sobre a questão do cinto. Hoje é muito raro tu ver as pessoas, apesar de ainda existir, né, tu encontra, né, mas é muito raro tu ver as pessoas não utilizando o cinto de segurança. Vem aí a questão da lei seca, então antigamente beber e dirigir era algo comum. E aí cada vez foi se apertando mais em relação ao consumo de álcool e a gente já vê hoje o motorista da rodada, as pessoas hoje já saindo e dizendo, olha, vou deixar o carro em casa e vou pegar um aplicativo, e vou de aplicativo, vou chamar um táxi, e vai então de uma forma alternativa para a sua festa de final de ano, para o seu aniversário, uma festa. Então assim, já há uma conscientização nesse sentido. Agora a nossa busca é a questão do celular, e há sim um movimento nesse sentido, né, de redução. A gente viu que até a pandemia tinham alguns números, né? Tu via uma redução
sempre, porque como é cultural, é comportamento, a redução tu não vê de um ano para o outro. Ela é gradativa, faz a campanha, ela é gradativa, tu vai tocando nas pessoas, vai conscientizando e tu vai vendo os números. Mas na pandemia houve uma mudança desse comportamento. Inclusive aumentou o número o consumo de álcool, o número de infrações, o número inclusive de acidentes e de mortes. Ele deu uma boa alternada ali. E são coisas que a gente, ao longo desses próximos anos, a gente vai ter que entender o que houve nesse período e que houve essa mudança comportamental. Mas a gente precisa, sim, trabalhar muito comportamento, muita educação e, quando não for, é aquilo que a gente precisa, né? Fiscalização e a punição lá no final, né? Marcelo Soletti, CEO da Associação Nacional dos Detrans, aqui no nosso Band Entrevista. Antes do intervalo, a questão da educação, é possível se acreditar nela a partir de exemplos como Gramado, Soletti, onde a mesma pessoa que aqui em Porto Alegre não para nem do sinal amarelo, em Gramado ela para na faixa de segurança? A gente acredita que sim, né? Então, os órgãos de trânsito precisam, para a gente chegar nesse ponto, por exemplo, deu o exemplo de Gramado, que é uma cidade turística, a segunda mais visitada no Brasil, perto só do Rio de Janeiro. Lá as pessoas respeitam, as pessoas não jogam lixo no chão, as pessoas conservam, as pessoas dão oportunidade ao pedestre. Sem sinaleira, né? Sem Só sinaleira, raros pontos ali com semaforizados, né? Mas vai muito da consciência de quem está lá. Por isso é um desejo, já há uma organização, já tem 4 ou 5 anos que a Senatrans, a Secretaria Nacional de Trânsito, já organiza as campanhas de educação, todas elas em determinados períodos. Então, naquele mês se fala sobre celular, no outro mês se fala sobre álcool e direção, no outro mês sobre o uso do capacete. Então, assim, se faz um calendário onde os órgãos trabalham aquelas temáticas e a ideia é que a Associação Nacional dos Detrans consiga levar uma forma mais padronizada lá no Piauí, no Rio Grande do Sul, ou em Rondônia, ou em São Paulo, que se fale o mesmo tipo de educação, a mesma conscientização, porque Gramado começou assim, né? É todo mundo entrando naquele sentimento ali, naquela necessidade de se organizar. A gente precisa que o Brasil inteiro mostre que isso faz sentido e que as pessoas saibam que, não só em Gramado, mas em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, onde tu estiver, tu tem que respeitar o trânsito como se tu estivesse em Gramado, no caso, que é o exemplo que tu deu, né? Legal. Marcelo Soletti, presidente da CEO da Associação Nacional dos Detrans aqui no nosso país. Nós vamos conferir agora o nosso Asiana, que é o melhor restaurante asiático do Brasil, que está aqui na capital, ali na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado, tem Asiana. Nós vamos conhecer um pouquinho mais dele. Intervalo, e a gente volta com o Marcelo Soletti aqui no nosso Band Entrevista. Voltamos com o Band Entrevista aqui na tela da Band. Todo sábado pela manhã tem Band Entrevista. Lembrando que você assiste a todas as edições do nosso programa na playlist lá no Band RS no YouTube. No programa de hoje estamos recebendo Marcelo Soletti, CEO da Associação Nacional dos Detrans. Soletti, motociclistas. Esse é um capítulo à parte no trânsito. A gente acaba muitas vezes vendo mais motociclistas, inclusive indo a óbito e se envolvendo em acidentes. É por quê? É a loucura de tentar fazer mais em menos tempo? É realmente imprudência? Que análise vocês fazem sobre isso? E se isso é um problema só do Rio Grande do Sul ou isso se repete em São Paulo, em grandes capitais? O motociclista é um problema no Brasil inteiro, né?
A gente precisa trabalhar muito essa questão do motociclista. A gente vê cidades como São Paulo com os corredores exclusivos agora para motociclistas. Cheguei a ver em São Paulo, interessante. Isso, para eles ficarem mais visuais para o motorista, para evitar aquela troca evitar que haja todo o tempo aquela troca de pistas, né? Tem dado certo, há uma redução. A gente vai ver aqui em Porto Alegre também que são aqueles bolsões onde os motociclistas e até os ciclistas ficam mais à frente para ficarem invisíveis e como são veículos menores eles já saírem na frente dos carros. Então, assim, a questão do capacete, por exemplo, os estados aqui é mais ao sul, São Paulo para baixo, o capacete é bastante utilizado. Vemos ainda que muitas vezes não é, mas aqui é bastante. Mas na questão do centro-oeste para cima, ao norte, muito pouco utilizado. Então, assim, tem uma série de regras e, dependendo do local, elas são mais ou menos respeitadas. Vou dar o exemplo mais aqui do Rio Grande do Sul. A gente tem números que são importantes a gente avaliar. A gente vê que quem é o motociclista que vem a óbito? É aquele recém-habilitado. É aquele que ele faz a habilitação, ele está pronto para ir para a rua, mas ele falta a experiência do dia a dia. Falta entender melhor o deslocamento, o caminho. Às vezes é um motociclista que troca de moto, ele tem lá uma moto 120 cilindradas, ele sobe uma moto com uma potência muito maior e aí ele não tem aquela capacidade, aquela perícia toda para dirigir aquele tipo de veículo. Então é uma troca de categoria. Às vezes a pessoa já compra a moto, está fazendo a habilitação e já está com ela na rua. Então, assim, é um inexperiente não habilitado. Então, tem uma série de fatores, é bem preocupante. É um trabalho, vi que agora no Detran do Rio Grande do Sul fez uma campanha focando para o motorista do veículo, motorista do ônibus, do caminhão, também enxergar a moto, que é menor, assim como a bicicleta, o pedestre, né, estão muito mais expostos e como ele tem mais velocidade, ele acaba se tornando um dos mais fatais do que a gente tem dentro de todos os que estão nesse cenário do nosso trânsito. Então, realmente, o motociclista é algo que preocupa muito ainda e precisa de muita conscientização, não só dos demais, mas principalmente do motociclista que pega a moto e vai para a rua, às vezes para passear, às vezes para se deslocar para o seu trabalho e muitas vezes até usando como meio de trabalho do dia a dia, né? Nós temos mais 4 minutos e meio. Eu gostaria de abordar uma questão também com o Solete, porque o trânsito ele é composto, evidentemente, por ônibus, caminhões, carros, pedestres, motociclistas, ciclistas e agora também tem o pessoal do patinete. Que tipo de cuidado dá para a gente trazer, Solete, e preocupação também através dos Detrans, uma vez que o patinete também acabou sendo utilizado como meio de transporte para muita gente. Inclusive, a gente teve em Porto Alegre um acidente que resultou em morte de um músico, enfim, se não me engano, na Protásio Alves. Quer dizer, faz parte do trânsito. A responsabilidade do maior é sempre cuidar do menor. Como é que se transforma também essa questão em educação, a ponto de chamar a atenção e termos cuidado? Evidente, com pedestres já tínhamos, com ciclistas já tínhamos, mas agora também com os usuários de patinete. Foi um acidente em Porto Alegre, ali, da Protásio Alves, realmente, e ali há uma discussão de quem passou no sinal vermelho. Ele estava na faixa de segurança, né? E há a possibilidade dele ter passado quando o momento era do motociclista. Então, a gente volta sempre naquilo, né? A gente vai pegar uma motocicleta, a gente tem que estar habilitado e tem que estar ciente do que tem que fazer e das regras. Quando a gente vai pegar um veículo, um caminhão, a gente tem uma categoria diferente para o caminhão, quando é ônibus, para aquela atividade a gente tem que estar habilitado. Mas e no caso do patinete? Então, assim, no patinete a gente tem que ter controle do que a gente está pegando. Muitas vezes a pessoa loca o patinete ali, hoje já existe uma série de possibilidades, e não sabe, não tem habilidade para andar, acelerar, cuidar. Então, assim, mesma coisa o ciclista. O ciclista tem todas as regras de segurança que ele também precisa buscar, ficar mais visível, usar os equipamentos de segurança. Então, realmente, é uma série de preocupações que a gente tem que ter no trânsito, sempre do maior pensando e tentando proteger o menor, mas a gente tem que sempre buscar, e aí no caso do patinete, o risco sabe conduzir aquele equipamento, ele é muito bacana, serve para deslocamento, mas a gente tem que estar também preparado para usar isso aí, especialmente quando não é num parque, numa praça, né? Mas quando a gente vai para a via pública e numa avenida como a Protásio Alves. Então, não sei como é que ficou ainda o relatório final da perícia naquele caso, mas ali perdemos uma vida, um músico, era uma pessoa bem conhecida aqui em Porto Alegre,
e que por não foi uma fatalidade, porque ali naquele momento ali alguém realmente errou, e aí isso aí vai ser apurado mais adiante, mas assim, ó, a gente tem que ter conhecimento do que a gente está fazendo. Então, pedestre tem que procurar a faixa de segurança, tem que estar olhando, não falar no celular. Hoje a gente tem situações muito graves que ocorrem por falta de atenção. Então, assim, pedestre tem que ter cuidado, tem que ter atenção. Patinete, bicicleta, o veículo, o caminhão muito mais, porque tem muito mais risco, motorista de ônibus. Então, assim, cada um dentro da sua, da sua escolha, né, sempre se cuidando e dando uma olhada nos demais, né, tenho certeza que isso aí faz um trânsito mais seguro, evita acidente ou pelo menos reduz a ocorrência deles, né. Marcelo Soletti, CEO da Associação Nacional dos Detrans Gaúcho, o primeiro CEO da associação. Temos 30 segundos para considerações finais, Soletti. Eu vou te pedir justamente para passar uma mensagem, para que as pessoas cuidem nesse Natal, cuidem nesse Ano Novo, cuidem nesse verão, no Carnaval, para que não percam a vida justamente no trânsito. Mensagem para o Natal agora e serve daí para Ano Novo, para o Carnaval, para a Páscoa, os grandes feriadões onde as pessoas querem se encontrar, comemorar a vida. Cuidem do carro, verifiquem se o carro está em condições, se está seguro, pneu, toda a questão de demais peças do veículo. Não misture o álcool direção, cuidado com o celular e com a velocidade. A gente perde 1, 2, 3 minutos, não leva a nada e tenho certeza que todos terão oportunidade de estar confraternizando com os seus próximos. Assim, bom Natal, bom Ano Novo e vamos lá, tem muita vida pela frente, muita gente que gosta da gente, que precisa da gente e acho que esse é o recado que a gente tem que antes de sair de casa, que pegar o carro, o seu ônibus, a bicicleta ou a sua moto, pensar e levar essa consciência adiante. E voltar para casa, né? Que é o mais importante. Obrigado, Soletti. Feliz Natal para ti e a família. Natal. Sucesso e principalmente boa sorte nessa posição tão importante e de orgulho para nós gaúchos. Parabéns, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Feliz Natal para você. Agora na terça para quarta-feira, quarto Natal, terça véspera. Feliz Natal a todos. Nós vamos voltar na semana que vem com mais um grande convidado. Nós tenhamos aí muita paz, muito amor entre nossos familiares. E que seus sonhos todos se realizem, evidentemente, no ano que está chegando, mas a gente vai falar ainda antes de 2025. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, obrigado a toda a nossa equipe técnica, ao Júlio lá no áudio, ao Eduardo Checler, a Maria Fernanda Luxinger, ao Jean e a Claudinha na edição, aqui nos nossos estúdios, o poeta das lentes, o nosso Carlos Tiri. Fiquem com Deus, cuidem-se e encontro você na segunda-feira, às 10h30 da manhã, no Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes. E semana que vem aqui. Tchau.